Olá, estudante, tudo bem? Eu sou a professora Ana Paula Gomes. Seja muito bem-vindo ao canal. No vídeo de hoje, continuaremos nosso estudo sobre as condenações que envolveram o Brasil na Corte Interamericana de Direitos Humanos. Vem comigo. Analisaremos hoje o caso Favela Nova Brasília versus Brasil. O caso se refere à responsabilidade internacional do Estado brasileiro pela violação do direito às garantias judiciais de independência e imparcialidade da investigação, devida diligência e prazo razoável, do direito à proteção judicial e do direito à integridade pessoal, com respeito às investigações sobre duas incursões policiais na favela Nova Brasília, na cidade do Rio de Janeiro, nos anos 1994 e 1995, que resultaram no homicídio de 26 homens e em atos de violência sexual contra 3 mulheres. A corte estabeleceu essas violações essas à Convenção Americana sobre Direitos Humanos, em prejuízo de 74 familiares das 26 pessoas mortas pela Polícia Civil do Rio de Janeiro em 18 de outubro de 1994 e 8 de maio de 1995, e das 3 mulheres vítimas de estupro durante a incursão de 1994. Portanto, as vítimas foram moradoras da favela Nova Brasília e, claro, seus familiares. Vamos analisar agora os pontos resolutivos, tá certo? Vamos compreender o estado de arte das medidas de reparação. Observe que boa parte das medidas de reparação ainda se encontram pendentes de cumprimento. Que reparações foram essas? Primeira medida de reparação: o Estado deverá conduzir eficazmente a investigação em curso sobre os fatos relacionados às mortes ocorridas na incursão de 1994, com a devida diligência e em prazo razoável, para identificar, processar e, caso seja pertinente, punir os responsáveis, nos termos da sentença proferida pela Corte. A respeito das mortes ocorridas na incursão de 1995, o Estado deverá iniciar ou reativar uma investigação eficaz a respeito desses fatos. O Estado deverá também, por intermédio do Procurador-Geral da República, do Ministério Público Federal, avaliar se os fatos referentes às incursões de 1994 e 1995 devem ser objeto de pedido de incidente de deslocamento de competência. Bem, como você pôde ver, né, essa medida se encontra pendente de cumprimento. Outra medida que está pendente de cumprimento é a seguinte: o Estado deverá iniciar uma investigação eficaz a respeito dos fatos de violência sexual no sentido disposto pela sentença. Outra medida pendente de cumprimento. Olha só, o Estado deverá oferecer gratuitamente, por meio de suas instituições de saúde especializadas e de forma imediata, adequada e efetiva, o tratamento psicológico e psiquiátrico de que as vítimas necessitem, após consentimento fundamentado e pelo tempo que seja necessário, inclusive o fornecimento gratuito de medicamentos. De outro modo, na verdade, do mesmo modo, perdão, os tratamentos respectivos deverão ser prestados, na medida do possível, nos centros escolhidos pelas vítimas. Próxima medida pendente de cumprimento, segundo o Conselho Nacional de Justiça. O Estado deverá realizar um ato público de reconhecimento de responsabilidade internacional em relação aos fatos do presente caso e sua posterior investigação, durante o qual deverão ser inauguradas 2 placas em memória das vítimas da presente sentença na praça principal da favela Nova Brasília. Próxima medida pendente de cumprimento: o Estado deverá publicar
anualmente um relatório oficial com dados relativos às mortes ocasionadas durante as operações da polícia em todos os estados do país. Esse relatório deverá também conter informação atualizada anualmente sobre as investigações realizadas a respeito de cada incidente que redunde na morte de um civil ou de um policial. Próxima medida pendente de cumprimento. O Estado, no prazo de 1 ano, contado a partir da notificação da sentença, deverá estabelecer os mecanismos normativos necessários para que, na hipótese de supostas mortes, tortura ou violência sexual decorrentes de intervenção policial em que prima facie policiais apareçam como responsáveis acusados, desde que a notícia crimes se delegue a investigação a um órgão independente e diferente da força pública envolvida no incidente, como autoridade judicial ou Ministério Público, assistido por pessoal policial, técnico, criminalístico e administrativo alheio ao órgão de segurança a que pertence o possível acusado ou acusados. Vamos analisar a próxima medida. Pendente de cumprimento ainda, o Estado deverá adotar as medidas necessárias para que o Estado do Rio de Janeiro estabeleça metas e políticas de redução da letalidade e da violência policial. Próxima medida pendente de cumprimento. O Estado deverá implementar, em prazo razoável, um programa ou curso permanente obrigatório sobre atendimento a mulheres vítimas de estupro, atendimento esse, né? Deverá implementar um programa ou curso destinado a todos os níveis hierárquicos das polícias civil e militar do Rio de Janeiro e a funcionários de atendimento de saúde. Como parte dessa formação, deverão ser incluídas a presente sentença, a 90ª, acredito que queira ter escrito aqui, a 90ª jurisprudência da Corte Interamericana a respeito da violência sexual e tortura e as normas internacionais em matéria de atendimento de vítimas e investigação desse tipo de caso. Próxima medida pendente de cumprimento. O Estado deverá adotar as medidas legislativas ou de outra natureza necessárias para permitir às vítimas de delitos ou a seus familiares participar de maneira formal e efetiva da investigação de delitos conduzida pela polícia ou pelo Ministério Público, no sentido disposto na sentença da Corte. Pendente de cumprimento, temos o quê? O Estado deverá adotar as medidas necessárias para uniformizar a expressão, aspas, lesão corporal ou homicídio decorrente de intervenção policial nos relatórios e investigações da polícia ou do Ministério Público em casos de mortes ou lesões provocadas por ação policial. O conceito de oposição ou resistência à ação policial deverá ser abolido nos termos decidido pela Corte. Próxima medida pendente de cumprimento, o Estado deverá pagar as quantias fixadas na sentença a título de indenização por dano imaterial e pelo reembolso de custos e gastos, nos termos do parágrafo 358 da sentença. Bem, e o que foi, pelo menos parcialmente, cumprido, né? Porque quase todas as medidas estão pendentes de cumprimento, conforme o CNJ, pelo menos na data que publicou esse documento oficial. Bem, o Estado deverá proceder às publicações mencionadas no parágrafo 300 da sentença. Segundo o CNJ, essa medida foi parcialmente cumprida. E o que foi cumprido? O Estado deverá restituir ao Fundo de Assistência Jurídica às vítimas da Corte Interamericana de Direitos Humanos a quantia desembolsada durante a tramitação do caso. Só os gastos necessários
ao tratamento jurídico dessa demanda na Corte Interamericana é que foram ressarcidos. Pelo menos é o que está dito aqui no documento do CNJ. Bem, e essa sentença foi de quando? Essa sentença foi de 16 de fevereiro de 2017. Olha o que chama a atenção também, pessoal, o tempo, né? A sentença foi de 2017 e o caso a gente viu que foi da década de 90, não é verdade? Olha, foi quando? 94, 95, até no âmbito da Corte Interamericana de Direitos Humanos demora, né? A sentença só foi em 2017. Bem, esse documento completo com os casos contenciosos brasileiros na Corte Interamericana de Direitos Humanos, vocês obtêm gratuitamente no portal do Conselho Nacional de Justiça. E esse documento a que eu tive acesso diz que a última atualização da sessão foi realizada em 15 de março de 2023. Então, é possível, sim, que algumas situações parcialmente cumpridas já estejam em estado mais avançado de cumprimento. É isso aí. Que caso, hein, gente? Espero que o conteúdo de hoje tenha sido útil. Gratidão por sua audiência. Até o próximo vídeo.